dia, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Esse canal nós vamos abordar aqui assuntos sobre uma vida com mais sentido e propósito. Vamos trazer ferramentas, livros, medicamentos naturais que possam auxiliar nesse processo de desenvolvimento pessoal, né? E com a vida com mais leveza e que a gente consiga trabalhar vários aspectos da nossa vida, né? Seja ela física, mental, financeira, emocional, familiar. E é um canal que eu vou criar, que eu estou criando, para também abordar vários assuntos pelos quais eu passei e que eu gostaria de passar para outras pessoas para ajudar, né? Outras pessoas, porque me ajudou, né? E eu gostaria de passar também para vocês. Deixa aqui no comentário alguma dúvida, o que vocês acham que eu poderia melhorar, e a gente vai se falando. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da vulnerabilidade, né? Como nós temos a dificuldade de estar vulneráveis, né? Nós temos dificuldade de iniciar várias questões da nossa vida pela questão do medo, né? Só que o medo, ele não vai pagar as nossas contas. O medo, ele não nos faz crescer, né? E nós temos que enfrentar esse medo. E muitas vezes a gente fica sempre adiando as coisas porque a gente fala, não, quando eu tiver coragem eu vou fazer. Não, quando tiver as coisas estiverem melhor eu vou fazer. Mas isso é só um meio de você se sabotar, né? De atrasar o processo, né? O medo vai exigir de você coragem, e essa coragem ela vem mesmo com medo. Então você precisa levantar e tomar aquela atitude, fazer aquela ação mesmo diante daquele medo, mesmo sentindo um frio na barriga, mesmo pensando que vai dar tudo errado, que você vai perder o controle. É claro que tem medicações que podem auxiliar nesse processo, existem ferramentas que vão auxiliar nesse processo. Então é importante que você busque a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um profissional para te auxiliar nesse processo, para que seja um processo mais leve. É claro que muitas pessoas, elas tentam, elas conseguem iniciar esse processo sozinha. Mas se você não é esse tipo de pessoa e não está numa condição que você possa fazer isso, você pode pedir ajuda, né? Não tem por que não pedir ajuda, mas ficar parado jamais. Então muitas vezes você vai ter que tomar uma atitude sentindo aquele frio na barriga mesmo, aquela vontade, de ir no banheiro, virar aquela ansiedade, um aceleramento no coração, aquele suor nas mãos, e você precisa enfrentar isso. A partir do momento que você dá o primeiro passo, o processo vai se tornando mais leve, você consegue fluir, né? Mesmo diante daquilo, e naquele processo você vai ver que o início foi bem complicado você tomar aquela ação. Mas com o tempo, o seu corpo foi se reorganizando e foi vendo que não há perigo, né, tanto naquilo. Eu gosto muito nos florais, tem o mimulus, né, que é para medo de coisas conhecidas que a pessoa pode ter, tipo medo de cachorro, medo de cometer um acidente no trânsito, né, de coisas conhecidas. O aspen é para aquele medo que a pessoa não sabe qual é a origem daquele medo, né, e provavelmente vem de bloqueios mesmo, de questões de crenças limitantes, algum trauma da infância que ela não lembre. E tem também o Cherry Plum, que o Cherry Plum, ele é um floral que é quando a pessoa está naquele momento que parece que ela vai perder o controle, né? O controle daquela situação, o controle da vida dela, o controle dela mesma, né? Então ela acha que vai acabar cometendo algum dano a outra pessoa ou a ela mesma, e ela parece que ela não vai conseguir contornar aquela situação. Então ele é muito bom, né? E a gente manda manipular no frasquinho de 30 ml e a gente utiliza 4 gotas 4 vezes ao dia e vai tomando por 30 dias ou até melhorar um pouco os sintomas. Na homeopatia também temos vários medicamentos, né, que vão trabalhar essa questão do medo. E precisa-se fazer uma anamnese, precisa-se fazer um acolhimento ali das queixas principais daquele paciente, de comportamentos daquele paciente, de estilo de vida, de hábitos, de gostos daquele paciente, para que a gente chegue num medicamento personalizado, né? Por isso que é um tratamento individualizado.
humanizado, porque vai ter um medicamento ali específico para aquelas queixas, específico para aquelas características que aquela pessoa vem apresentar. Então é muito importante esse contato mesmo com o terapeuta, que você tem aquela conversa, né? É uma conversa acolhedora, não é nada assim demais, ninguém vai forçar a falar nada, as perguntas vão vindo, as conversas vão fluindo, e o terapeuta ali, ou o homeopata, ou o médico homeopata, ele vai fazer colher aquelas informações e conseguir chegar no medicamento próprio, né, que apresenta o maior número daqueles sintomas que você está apresentando. Então, é importante que você busque a ajuda terapêutica de um profissional que ele te auxilie nesse processo. Tem livros também que podemos ajudar, né? Eu acredito muito que o conhecimento, ele transforma a nossa vida, né? Muitas vezes nós temos medo de situações porque nós não conhecemos. Só que a partir do momento que a gente começa a ler sobre determinado assunto, a buscar informações sobre aquele assunto, as coisas se tornam mais leve, mais abertas, né? A nossa mente. Um exemplo é a questão do meu parto, dos meus 2 partos. Eu tive parto normal e quando eu tive meu primeiro filho, eu busquei muita informação. E isso foi muito importante para mim naquele processo. Então eu passei por aquele processo, o medo ele não deixou de existir, né? Aquela preocupação com o parto normal não deixou de existir. Só que quando você está munida de informações, você fica mais leve, né, para passar aquele processo, porque você tem conhecimento do que vai acontecer, do que vem depois. É como se você estivesse se preparando, né? É lógico que tudo a gente tem controle, né? Você não consegue controlar todas as coisas que a gente pode, né? E deve ter informações para amenizar aquele processo, né? Buscar ferramentas que ajudem naquele processo. E pode esquecer da nossa vida. A gente pode buscar ferramentas, a gente pode buscar passar, né, pela dificuldade que a vida vem nos apresentando, né? E existe medicações naturais, existe ferramentas que a gente pode auxiliar. E por que não? Então eu gostaria que você deixasse seu like, né? Compartilhasse esse vídeo, trouxe algo bom para você, algo informação para você. E me siga aqui no canal. A gente vai falar sobre vários assuntos, né? E eu vou estar trazendo ferramentas, livros, podemos fazer até algum resumo de alguns livros para auxiliar nesse processo. Seja bem-vinda a esse meu cantinho, com a vida com mais sentido e propósito.